Hallo du Spätzchen! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Clube de Alemão, onde a gente traz informações quentinhas, novidades, curiosidades sobre a língua alemã e também sobre os países de língua alemã. E esse vídeo de hoje é a segunda parte relacionada à Áustria. A gente fez um vídeo já falando um pouquinho sobre curiosidades, fatos interessantes sobre a Áustria, e hoje eu vou falar sobre mais alguns fatos interessantes sobre a Áustria, que é um dos países aí mais conhecidos de língua alemã. Antes de mais nada, eu vou pedir para você já dar o like nesse vídeo e também não se esquecer de seguir o canal, caso você ainda não siga, e ativar o sininho para receber todas as novidades quentinhas que a gente tem para você todas as semanas, combinado? E hoje, então, nós vamos falar sobre a Áustria, que é um dos meus países preferidos, com certeza, no mundo, né? Eu sempre brinco que a Áustria, pra mim, é o país perfeito, porque é um país onde as pessoas falam alemão, que é a minha língua preferida, e, além disso, as pessoas são muito simpáticas. Essa é uma piada, né, porque na Alemanha a gente sabe que as pessoas são mais fechadonas, elas demoram um pouco a se abrir, a ficarem mais simpáticas com pessoas desconhecidas, elas são educadas, tá, gente? Tô falando de uma simpatia, daquele sorrisão no rosto, né? E na Áustria é diferente, as pessoas falam alemão, mas elas são a simpatia, assim, em pessoa. Eu estive na Áustria algumas vezes e todas as vezes eu sempre ficava surpresa. Uma pessoa falando alemão, me sorrindo daqui a aqui, sem nem me conhecer, né? Que é isso? Essa sensação que eu tive na Áustria foi fantástica, por isso, com certeza, é um dos meus países preferidos. Além, é claro, de ser um país maravilhoso, com muita coisa pra ver, muita natureza. Realmente, assim, amo a Áustria, vale a pena conhecer. Se você tá na Europa, se você vai pra Europa, e se você tá procurando aí um país onde morar, também eu indico demais, que é um país, assim, nota 10, de verdade. E hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades em relação, então, a esse país, alguns fatos interessantes que podem, inclusive, te ajudar aí a decidir ir visitar ou ir morar na Áustria. Bom, vamos começar falando do transporte público. O transporte público na Áustria funciona? Sim, funciona e funciona muito, muito bem. Esse, aliás, é um dos pontos positivos aí desse país. Não só dentro da cidade, mas também dentro do próprio país, né, de cidade a cidade, e até mesmo pegando o transporte público da Áustria para outros países. Posso te afirmar, o transporte público funciona e funciona mesmo, né? A gente tá falando de pontualidade, a gente tá falando de qualidade, de limpeza. Realmente, pra gente que é brasileiro e brasileira aí, quando a gente vai para países como a Áustria, que tem um transporte público que funciona, é de qualidade, é confortável, a gente tem um choque cultural, né? Então pode conhecer a Áustria com tranquilidade, pode pegar os transportes públicos que você vai conseguir se virar e vai dar tudo certo. Aliás, quando se trata de organização, o país inteiro é muito organizado, né? O país é muito limpo, os serviços públicos, não só o transporte público, mas qualquer serviço público funciona muito bem, o trânsito funciona bem, é organizado e, claro, também respeitoso. Isso é uma coisa interessante, a gente já pode até falar do trânsito mesmo. O respeito, inclusive, pelo pedestre no trânsito é enorme. A gente vê isso também em outros países ali da região, como a Alemanha, como a Suíça. Se tem uma pessoa na rua, os carros respeitam mesmo. Se tem bicicleta na rua, os carros respeitam mesmo. Então, estar no trânsito em países como esse é uma outra experiência, né? Não só no trânsito dirigindo, mas também no trânsito, como sendo a pessoa que tá andando de bicicleta ou que tá andando a pé. E, aliás, é uma coisa muito interessante, porque quando você começa a dirigir na Áustria, na Alemanha, você precisa muito prestar atenção nisso, né? Porque você tem os seus vícios de brasileiro e brasileira, que são vícios um pouco mais desrespeitosos em relação àquilo que a gente tem na Áustria. Então, é muito importante a gente se adequar, porque é gostoso demais estar no trânsito sem estresse. Aliás, falando em trânsito, né, a gente pode falar sobre leis também. A sensação que a gente tem na Áustria é que as leis realmente funcionam para todos. Muitas vezes no Brasil a gente não tem essa sensação, né? Será que essa lei funciona realmente para todo mundo? E na Áustria, sim. E isso vale para o trânsito, vale para outras questões. Aquela sensação de, beleza, esse país é justo, essa lei vale para todo mundo. Isso é maravilhoso porque realmente todo mundo começa a seguir as regras e por isso talvez o país seja muito organizado. Exatamente porque não tem essa sensação, muitas vezes, de impunidade que a gente vê no Brasil. E isso também talvez explique por que os serviços privados e os serviços públicos estão aqui, ó, par a par, né? Significa que a qualidade do serviço privado e do serviço público muitas vezes é a mesma. Talvez exatamente por esse respeito às regras, né? E respeito ao outro. E uma das coisas também muito interessantes sobre o país é esse respeito à natureza, essa valorização da natureza. Então, por exemplo, o lixo é separado e reciclado. O respeito à água, né, a não poluição das águas é muito grande. E o país é um país muito verde. Tem muitos bosques, muitas florestas preservadas. Dentro das próprias cidades tem muitas áreas verdes, então
a gente tá dentro da cidade caminhando e a gente tem realmente essa sensação de, nossa, de quanta árvore, de quanta parte verde ali na cidade, que é uma delícia, né? Dá realmente uma relaxada a mais nas pessoas, na população, porque é uma cidade muito cinza às vezes, é uma cidade mais tensa mesmo. E lá a gente tem realmente bastante áreas verdes. E por último, vale também falar do poder de compra da população. O poder de compra da população austríaca é bastante alto. As pessoas conseguem com muito mais facilidade ter acesso aos bens materiais, bem diferente de no Brasil. Então, também quando a gente começa a trabalhar ali em países com poder de aquisição alto, poder de compra alto, a nossa vida muda um pouco, né? A gente começa, pouco ou muito, né? Muda muito. A gente começa a ter acesso a bens materiais que pareciam muito distantes da gente. E nem só disso eu falo, tá? Eu falo também de coisas simples, eu falo até mesmo de comida, de você poder ir ao supermercado e comprar tudo que você quiser no supermercado, que é um valor pra mim, uma coisa tão importante pra mim, e é possível em países como a Áustria, e a Áustria é um deles, em que você vai ao supermercado relaxada, que você pode comprar o que você quiser ali pra comer. Além disso, quando a gente fala de bens materiais um pouco mais caros, né, roupas, artigos ali eletrônicos, tudo isso também fica muito mais acessível quando a gente trabalha na Áustria. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, das curiosidades sobre esse país maravilhoso que é a Áustria. Se sim, não se esqueça de dar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!